Boa noite, irmãos da comunidade de Jesus. Eu agradeço a Deus e a vocês a oportunidade de compartilhar mais uma vez a mensagem do Evangelho. Quando esse convite chegou a mim, eu estava meditando sobre o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e é sobre esse capítulo que eu gostaria então de compartilhar algumas coisas com vocês. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas parece muito como uma sessão de achados e perdidos, né? E o início dele começa dizendo que Jesus então lhes contou essa parábola. E a primeira coisa que me subiu ao coração foi essa pergunta: para quem Jesus contou? E nós vamos ver então no versículo 1 e 2 que existiam dois grupos distintos de pessoas que estavam ouvindo essa parábola. Um deles eram os publicanos e os pecadores, e do outro lado os escribas e os fariseus. Esses dois grupos de pessoas eram antagônicos entre si em seus propósitos e também na percepção que eles tinham de si mesmos. Os publicanos e pecadores se reuniam para ouvir Jesus. Já os escribas e fariseus se reuniram para criticá-lo. O grupo dos publicanos e dos pecadores se viam como indignos, como inadequados, desviados do caminho, irremediavelmente perdidos. Já o grupo dos escribas e fariseus se enquadravam dentro das 99 ovelhas que não se perderam e que se consideravam justas e que por isso não necessitavam de arrependimento. E as suas características foram muito bem descritas no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 23. Eu acredito que a parábola foi endereçada a esses dois grupos, pois o seu conteúdo interessa e atinge a ambos. E embora seja corrente separarmos essa história em três parábolas, o versículo 3 diz que Jesus lhes contou uma parábola. Então essas três histórias, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, compõem na verdade uma única parábola. Seria então uma parábola contada em 3 atos. E no primeiro ato, uma ovelha das 100 se perdeu e foi encontrada depois de uma procura insistente e zelosa do bom pastor. O pastor alegremente, quando a encontrou, a coloca nos ombros e atrás de volta e diz aos seus amigos: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Meus amados, vejam que mesmo após encontrar a ovelha, o pastor não se refere a ela como a ovelha achada, mas sim como a ovelha perdida. Mesmo tendo sido encontrada pelo pastor, mesmo tendo sido carregada alegremente em seus ombros e reconduzida ao redil, ela ainda assim era uma ovelha perdida. E eu pensei, quando olhei para esse texto, eu sou como essa ovelha. Mesmo nos braços amorosos do bom pastor, eu sou uma ovelha perdida. E por isso eu corro sempre o risco de abandonar o seu aprisco. Eu não sou uma ovelha perdida porque saí do aprisco, mas saí do aprisco porque sou uma ovelha perdida. E veja que no fim deste ato, Jesus diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, eu não sei por que nós gastamos tanto tempo tentando ser justos do que nos arrependendo dos nossos próprios pecados. No segundo ato dessa parábola, uma mulher perdeu dentro de casa uma moeda. Ela varreu a casa, arrastou os móveis, levantou os tapetes, vasculhou cada canto até encontrar esta moeda. E quando a encontrou, compartilhou a sua alegria com as amigas. Se no primeiro ato uma ovelha perdida saiu do aprisco e se perdeu, neste segundo ato, aquele que se perdeu não precisou sair de casa para se perder. Dentro de casa há muitos cantos de difícil acesso, lugares obscuros,
muitas sujeiras que ocultam a moeda da vista de sua proprietária. Estar dentro de casa não é sinônimo de segurança. A ovelha fora e a moeda dentro estavam da mesma forma perdidas. Nesses meus 40 anos de conversão, eu não passei um único dia fora do rebanho do Senhor. Sempre estive dentro de casa, mas muitas e muitas vezes eu me perdi e precisei ser encontrado nos cantos obscuros que caí e resgatado das sujeiras que me envolvi. No terceiro ato dessa parábola, o filho mais novo não se perdeu como a ovelha ou a moeda. Foi ele quem tomou a iniciativa de sair de casa. Passado algum tempo, em muitas situações difíceis, Jesus nos diz que ele caiu em si. Ora, se ele caiu em si, é porque até então ele estava fora de si. E este filho se perdeu então dentro de si mesmo, e por isso ele deixou o pai. Ele não se perdeu geograficamente, ele se perdeu existencialmente. Isso nos mostra que estar dentro ou fora da casa, para quem se perdeu de si e em si mesmo, é indiferente. O verso 20 nos diz que ele voltou para o seu pai. O texto não diz que o filho voltou para casa, e sim que ele, caindo em si, voltou para o seu pai. E o pai o recebeu de braços abertos e se alegrou com a sua volta. Dessa parábola, em 3 atos, eu quero destacar algumas deduções. Nos 3 atos dessa parábola, é notória a alegria do pastor, da mulher e do pai, que encontra aquele que estava perdido e recebe de volta aquele que se afastou. Deus não apenas se entristece com o nosso pecado, mas ele também muito se alegra com o nosso arrependimento. A formação moralista que recebi no início da minha caminhada cristã visava fazer de mim um justo que não viesse a necessitar de arrependimento. E assim eu me perdi dentro de mim. A formação espiritual que tenho recebido diz que sou um pecador, que necessito me arrepender, que sou um perdido que precisa ser encontrado, que sou um pródigo que necessito voltar e um alienado que tenho que cair em mim mesmo. Por isso, a fim de não me alongar mais nesta palavra, quero dizer a você que é ovelha perdida, que o bom pastor te busca. E a você, filho que se afastou, que o Pai o aguarda em seu retorno, com seus braços abertos. Pois há festa no céu quando um perdido é encontrado e aquele que se afastou retorna. Esse momento do encontro e do retorno é o momento em que aquele que está perdido é encontrado e o que está morto volta a reviver. Louvado seja Deus por sua bondade, que procura os perdidos e que aguarda o retorno daqueles que se afastaram dele. Amém.